Existem três problemas fundamentais com todas as religiões e ideologias da humanidade. São conhecidos como os 3 Cs da religião. E neste vídeo eu quero te falar quais são esses problemas e como que você pode sair desta malha de ilusão para realmente viver uma vida espiritualizada e não simplesmente seguindo a religiosidade. Salve, meu querido alquimista, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais este vídeo aqui no canal Alquimia das Artes. Se você não me conhece ainda, me chamo Yuri e é uma honra ter você aqui, significa que nós estamos em ressonância vibracional de alguma forma que você chegou até aqui. E se você chegou neste vídeo, considere se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de mais assuntos sobre espiritualidade, sobre ciências ocultas, sobre tudo aquilo que evolui o ser humano rumo à luz, rumo a Deus, rumo àquilo que é mais divino e mais elevado nas nossas consciências e nos nossos corações. Mas, sem mais delongas, agora que você já se inscreveu, já deixou o like, já deixou um comentário aqui também para fortalecer este vídeo, chegar a mais pessoas. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito delicado, assim, porque envolve essa ideia de religião, envolve esta ideia de ideologias, muitas vezes, criadas pelos seres humanos e seguidas cegamente, Então, eu batizei isso, na verdade, como os 3 Cs da religião, E eu quero explicar um pouquinho de cada um desses Cs, e não é um C de cego, apesar de que às vezes parece, pode ser, não sei, mas são outras coisas que sim, é um fato, todas as religiões têm, e com certeza se você segue um caminho religioso, você vai se deparar com alguma dessas situações no meio da sua jornada, e aí cabe a você questionar, será que isso é C de certo ou C de cego? Então, é bem interessante a gente fazer essa reflexão, principalmente no nosso caminho espiritual. Em primeiro lugar, nesse vídeo, eu quero esclarecer alguns pontos aqui, porque espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, Que fique bem claro isso já de cara. A pessoa que segue um caminho espiritual, ela segue um caminho de bondade, um caminho de justiça, um caminho de benevolência, um caminho de fé, um caminho aonde ela busca expansão da sua consciência através daquilo que é certo e não de forma cega, Mas o caminho religioso, por muitas vezes, ele acaba sendo um caminho doutrinário, um caminho de cabresto, C de cabresto agora, que vai fechar o ângulo de visão das pessoas para que elas olhem apenas para aquilo e aquela é a verdade, aquele é o caminho, aquela é a forma correta de ver o mundo e de fazer as coisas, Isso não está errado num primeiro momento, até porque tem pessoas que não têm mesmo condições de seguir um caminho espiritual logo de cara, que eles precisam de um refinamento moral, todos nós precisamos de um refinamento enquanto seres humanos, e muitas pessoas estão completamente perdidas em promiscuidades, em prostituição, em drogas, em abusos, em vícios, em várias questões assim que são muito densas mesmo e precisa ser na base do cabresto mesmo, senão a pessoa, se olhar para o lado, ela se desvia do caminho. Mas para seres que já estão numa jornada aí, já estão numa ressonância, que já entendem um pouco melhor o que é esta via crística, melhor dizendo assim, do coração, aí a religiosidade deve ser questionada com inteligência, com sabedoria, principalmente, Porque não é apenas seguindo um caminho, que a gente vai chegar neste reino dos céus. Às vezes esse caminho está indo para outros lugares, a gente nem sabe, só está seguindo. Então, vamos lá. O primeiro C que eu quero falar aqui para vocês é o C do credo, Então, este credo, ele é o conjunto de rituais que precisam ser feitos pelos fiéis e pelos religiosos, assim, por aqueles que estão no grupo sacerdotal, que eu já vou falar daqui a pouquinho.
Então, o credo, ele existe em todas as religiões, né? Seja religião cristã, seja religião judaica, muçulmana, enfim, várias religiões, né? Tanto monoteístas quanto também politeístas, né? As ideologias que acreditam, muitas vezes o paganismo, né? Outras ideias também seguem um credo, também tem um sistema, né, um conjunto ritualístico que todas as pessoas fazem. Por exemplo, né, os mais clássicos aqui do nosso mundo ocidental são Páscoa, Natal, a própria festa junina que a gente comemora, que não é hoje em dia religioso, mas seria, né, se a gente fosse olhar para a roda solar do ano, é um momento onde chega um solstício, né? Aqui para nós no hemisfério sul seria então o solstício de inverno, mas para as pessoas do hemisfério norte seria esta ideia do solstício de verão, né? Por isso a fogueira, todo esse fogo, né? Todo esse calor que adentra neste campo. Mas não vem ao caso aqui eu explicar sobre esses festivais que são datas muito importantes, tá? A ideia é que toda a nossa sociedade segue, de alguma forma ou de outra, este calendário religioso, inclusive os nossos feriados, né? Os nossos feriados, pelo menos aqui no Brasil, né? Eles são muito embasados em questões religiosas, tem um que outro que é mais comercial, né? Dia de namorado, pai, vó, vô, enfim, essas coisas assim, mas existem muitos feriados, né, desse calendário que é, sim, religioso, é um calendário de credo mesmo, né? Porque precisa destes movimentos religiosos, desses movimentos constantes para que isso seja alimentado, né? Que o caminho religioso seja alimentado ano após ano, ciclo após ciclo. Passando para o nosso próximo C, né, nós temos então o clero. E o clero, ele é justamente aquela hierarquia sacerdotal que existe em todas as formações religiosas. Mas, Yuri, não é necessário que tenha lá um padre, né, um pastor ou um sacerdote, né, uma sacerdotisa para executar este ritual? Sim, é necessário. Porém, nós vemos que dentro das religiões ortodoxas, mais uma vez, não é que estes 3 Cs eles são de fato um problema em si, mas foram tornados um problema e muito grande por conta, né, de toda esta manobra de controle que exerce estes movimentos religiosos diante da sua população, diante de seus fiéis, né? Então, este clero hoje em dia, ele é muito mais uma questão hierárquica, quase que política ali dentro, do que efetivamente, né, algo a ser levado em conta como um representante, né, desta força aqui na Terra, como a gente pode observar nas ordens iniciáticas, maçonaria, Rosa Cruz, né, Gnosis, todas as ordens que têm um nível hierárquico, uma estrutura de poder, acaba tendo ali uma disputa egóica, onde aquele que está mais em cima acaba, né, conflitando com o que está mais embaixo. Não, porque eu sou o grau tal e você tem que me respeitar, porque eu sou o grau superior a você, né? Então a sua opinião de neófito, de probacionista não conta, mas a minha de adeptos maior conta, sabe? Então existem essas rixas egóicas, isso provoca disseminação, aonde aquele que está muitas vezes num grau superior acaba não respeitando da forma como deve os que estão em graus inferiores, né? Então, o clero, ele precisa existir? Precisa, porque é necessário ter um representante ali, né, para ancorar aquela força, para trazer a palavra, para trazer o ensinamento de fato. Mas, porém, entretanto, todavia, né, nós temos uma grande corrupção que envolve esta malha de clero que existe dentro das organizações mais ortodoxas, mais institucionalizadas, tá bom? E o nosso último C, ele é justamente o cânon, né? O cânon é a parte dos dogmas, né? São as verdades absolutas. Então, tudo aquilo que é canônico, como por exemplo, a Bíblia, ela é canônica, né? Ela é aquilo lá sem mais nem menos. Por exemplo, foi encontrado manuscritos que são
tão profundos, né, quanto os manuscritos que são canônicos na Bíblia, mas eles não entraram na Bíblia. Lá em 1945 foi encontrado, que são os manuscritos de Nag Hammadi, no Mar Morto, né, no mesmo local de todos os outros escritos bíblicos, só que eles não foram incluídos na Bíblia. Por quê? Porque não convém, né? Vai incluir agora mais uns textos lá, daí não fica tão assim de Deus, né? Então, este cânone bíblico, ou de qualquer tipo de religião, né, ortodoxa, ele é aquela verdade absoluta, suprema, que é inquestionável, né? E aí, existe até uma ideia que é um argumento tautológico, né? Que ele se explica por si mesmo, ele se prova por si mesmo. É verdade. Tá, mas será que é verdade? Não, é verdade porque está ali, naquele livro sagrado, e aquele livro sagrado é a verdade última do universo. E aí as pessoas, né, não podem questionar, porque ele é tautológico, ele se explica por si mesmo. Então, este é um problema, né, principalmente para o nível acadêmico, o nível estudioso, de fato, né, destes livros, desses manuscritos, porque o cânone sempre acaba atrapalhando estas outras vertentes que estão tentando, né, desmistificar muitas vezes e trazer para a consciência, para a luz de fato, né, algo que é realmente sagrado. Só que a instituição, mais uma vez, barra por causa do cânon, né, por causa das verdades máximas absolutas. Isso sempre foi um problema, principalmente na igreja, nos círculos rabínicos, em círculos muçulmanos, né? Por quê? Existiam grandes pensadores que tinham uma visão transcendental, totalmente lúcida, totalmente de luminosidade, assim, de consciência mesmo, né? Para com aquela ideia cristã, aquela ideia judaica, aquela ideia islâmica, enfim, mas foram barrados porque aquilo talvez não casaria muito bem com o cânon das ideias religiosas institucionalizadas. E aí, vale lembrar, minha gente, que Buda não criou o budismo, Cristo não criou o cristianismo, Maomé não criou o islamismo, né? Moisés não criou o judaísmo, mas todos eles seguiam um caminho espiritual e a gente tenta se espelhar nele, só que nas nossas milhares de interpretações que a gente faz, a gente acaba caindo nestes problemas fundamentais. E aí criam-se instituições, as instituições criam hierarquias, criam verdades absolutas, criam ritualísticas cíclicas para alimentar este processo religioso e permanecer com o controle em suas mãos, para que aí, né, a gente perca de fato o que é realmente a essência da coisa. Então, eu resolvi fazer esse vídeo justamente como uma reflexão, né, para que nós possamos, de fato, compreender um pouco melhor. Será que nós estamos seguindo um caminho espiritual? Ou será que você está seguindo simplesmente um conjunto de regras pré-estabelecidas por uma instituição, né, que já não faz mais muito sentido, principalmente nos tempos de hoje, que nós temos o conhecimento literalmente, né, na palma das nossas mãos, com os celulares, com computadores, com tudo mais. Então, não basta apenas a gente ter fé, né, porque a fé ela fica cega se a gente não tiver também o conhecimento por trás da fé. Da mesma forma, só conhecimento sem acreditar, sem ter a fé, o coração da coisa, nós também ficamos céticos, né? Então, entre o ceticismo e a cegueira existe, né, este caminho, e este é o caminho do meio, que é o caminho que eu gosto de trazer aqui para vocês, um caminho de luz, um caminho aonde nós exploramos vários lados deste prisma que reflete os ângulos da luz para um único ponto, né? E é justamente esta a proposta da Escola Alquimia das Artes, a nossa escola que nós abrangemos muitos conteúdos como hermetismo, alquimia, agora estamos com um curso também de cristianismo esotérico, que é ministrado por um professor assim, ó, excelente, já está há 50 anos neste trajeto, nesta caminhada, enfim, é para quem realmente quer adentrar este caminho espiritual de fato. Nós vamos ter diversos cursos com diversos professores, com aulas minhas, aulas de vários especialistas, né, em várias áreas
áreas diferentes. Então, se você sente-se chamado, considere participar dessa nossa escola, clicando no link que está aqui embaixo ou que vai aparecer em algum card aqui em cima de mim, tá bom? E caso você sinta que ainda não é hora de adentrar, tudo bem, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro dos nossos vídeos semanais, deixa um like aqui e compartilha este vídeo com aquela pessoa que é super religiosa, que eu tenho certeza que vai parar um pouquinho para refletir. Opa, será que esse menino aí tá falando a verdade? Será que esse cara tá falando alguma coisa que presta aqui ou será que é só abobrinha, né? Então, manda esse vídeo para alguém que você sente no coração, que assim a gente espalha a mensagem. E se a pessoa chegou até aqui, que bom que você viu o vídeo inteiro que a sua pessoa amada mandou para você. Vale o mesmo para você. Mande nos seus grupos, nas suas redondezas aí para que essa mensagem se espalhe, tá bom? Então, sem mais delongas, até o próximo vídeo. Um forte abraço, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.